Olá amigos, tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. Que bom que você está aí presente, porque o programa de hoje tem a presença de uma figura muito especial que está chegando à nossa cidade e que também faz parte do Conselho Universitário da nossa universidade. Estou me referindo a Dom Admir Mazali, que além de suas atividades normais da Diocese, então, integra o nosso Conselho Universitário, como já afirmamos. Bem-vindo, então, ao nosso programa, Dom Admir. Muito obrigado, Ademar. Uma saudação a todos que acompanham também o programa. Estou chegando na cidade, conhecendo um pouquinho essa realidade, e uma alegria de estar integrando e saber que já faço parte do Conselho Superior da Universidade, visto que todo o meu histórico vem também de um trabalho acadêmico que realizava antes. O mundo da educação é um pouco meu mundo também. Mas com certeza aqui em Erechim, muitas outras coisas nós teremos possibilidade de estar acompanhando. Bom, o senhor já fez algumas apresentações, lógico, na imprensa e mesmo aqui na TV Erechim, mas a gente gostaria que para o nosso telespectador especificamente o senhor se apresentasse. Afinal de contas, a gente sabe que o senhor veio de Cascavel, mas o senhor tem já uma caminhada bastante expressiva na parte religiosa. Bom, eu sou natural do município de Corbélia, é uma cidade próxima de Cascavel. Eu, desde cedo, trabalhei muito na lavoura, até sou conhecido como cafeicultor, terra do café, Ouro Verde, do Piquiri. Mas até os 16 anos, a minha vida foi bastante na roça, junto com a minha família, que ainda hoje continuo nesse trabalho. Depois, estudando fora o ensino médio, me formei em técnico em contabilidade. E aí, então, eu comecei o percurso na vida religiosa. Depois do ensino médio, fui para o seminário em Toledo, onde eu cursei filosofia, me formei em licenciatura, fui para Curitiba, fiz teologia, 4 anos, me ordenei padre e voltei a Cascavel. Então, desde 92, morando em Cascavel, são mais de 27 anos de ministério presbiteral. E nesse caminho de ministério presbiteral, eu sempre trabalhei na formação, em algumas paróquias, em algumas pastorais, e também na faculdade de teologia que nós tínhamos na cidade. Então, meu caminho foi marcado por uma vida de juventude na lavoura, estudando ao mesmo tempo e depois percorrendo esse caminho religioso, especialmente no campo da formação. Olha só a coincidência, Dom Admir, o senhor foi ordenado no ano que foi instituída a nossa universidade. Quem diria que o senhor estaria aqui hoje, né? Pois é, eu não esperava, porque assim, eu fiz a opção por ser padre, né? Mas a escolha de bispo não somos nós que fazemos. Alguns até perguntam, mas você escolheu ser bispo, você fez um caminho para isso? Não, na vida religiosa não existe carreira. Nós optamos por ser padre e fomos escolhidos para ser bispo. E também para cá, né? Para Erechim. Na verdade, nós somos enviados em missão. Então, estamos aí com alegria e vamos caminhar juntos. Certamente o seu trabalho durante essas mais de 2 décadas de dedicação à vida religiosa foram fundamentais para a sua escolha. Com certeza. O trabalho que nós vamos realizando vai marcando alguns passos importantes. Dizia, inclusive, o Papa Francisco na nomeação, depois de ter levado a bom termo muitas iniciativas pastorais, muitos trabalhos, isso também nos coloca como uma experiência possível para assumir um trabalho maior. É uma disposição que nós vamos criando, porém não é uma busca para o episcopado, né? É um trabalho que se realiza conforme a necessidade da igreja e todo padre ele tem um caminho a ser percorrido dentro do ministério. Alguns aproveitam mais as oportunidades, outros são chamados a desafios maiores e é um pouco isso que foi acontecendo com a minha vida também. Mas segundo as intenções, como a gente costuma dizer, o senhor se preparou para assumir esse cargo. Sem uma busca pessoal, acabou acontecendo, né? Na verdade, assim, eu sempre disse o meu sim à igreja. Então, desde a minha ordenação, eu trabalhei na formação, eu trabalhei no acompanhamento de pastorais e movimentos, eu trabalhei em paróquias do interior, trabalhei em paróquias de bairros na cidade e, por último, eu estava trabalhando na catedral. Então, as diversas experiências de trabalho vai nos preparando para assumir sempre mais alguns desafios. E é isso que vai contando depois dentro dessa perspectiva de igreja, de missão que nós vamos realizando. Eu também, no percurso do ministério, eu tive a oportunidade de estudar em Roma. Isso também é um fator que, às vezes,
colabora na preparação para o ministério. Claro que contribuía na formação dos seminaristas e no ministério presbiteral, o estudo também é importante. E o aperfeiçoamento sempre vai ajudar naquilo que é o nosso trabalho como padres, mais ainda como bispos, né? Então eu tive a oportunidade de ficar 2 anos em Roma, estudando, fazendo mestrado, até uma área que é pouco conhecida, chamada Teologia Patrística e História da Teologia. Mas ela é no campo da história da igreja, dos primeiros tempos, e isso também é uma coisa que eu gosto muito e acabou contribuindo para que a minha formação me levasse depois a expandir um pouco mais o trabalho e a ser chamado a uma nova missão. Esse seu envolvimento com a área educacional de formação pode ajudar, contribuir especificamente com a sua integração com a nossa universidade e, consequentemente, com a formação acadêmica que a gente preza muito. Olha, eu assim, desde muito cedo eu tenho um trabalho junto à educação. Eu sempre acreditei muito na educação. Até eu me alegro de poder contribuir, de participar. Eu até escrevia para a reitoria da URI, agradecendo as saudações, que eu estou à disposição para contribuir naquilo que for necessário e que for possível também. Mas eu, na minha juventude, eu iniciei a minha vida no magistério. Com 16 para 17 anos, eu fui funcionário público numa escola municipal. Durante 3 anos, antes de ingressar na vida religiosa, eu trabalhei numa escola como professor de ensino fundamental, nas disciplinas básicas, né, fundamentais da educação, então secretaria também da escola, e a famosa educação integrada, que era um projeto do Mobral naquele tempo, em que se fazia o grande supletivo dos adultos. Então eu tive a possibilidade de iniciar no magistério muito cedo. E depois, fazendo filosofia com licenciatura, também os estágios devido à faculdade, e posteriormente assumindo como padre a formação do seminário e a nossa faculdade de teologia. Isso me levou a mergulhar de forma mais profunda no campo do magistério. É algo que, diria assim, eu sou apaixonado pela educação e eu acredito na educação como um meio e um processo de transformação social. Ou seja, pela educação nós podemos tornar o mundo melhor. Já que o senhor tem bastante envolvimento nessa seara, digamos assim, o senhor encontrou alguma dificuldade, alguma diferença, alguma semelhança com a realidade que o senhor vinha enfrentando lá no oeste do Paraná? Bom, sem dúvida que há algumas diferenças, porque eu trabalhava numa paróquia e contribuía no seminário e na formação dos nossos teólogos. Aqui eu tenho que pensar numa região toda, que é a Diocese de Erechim. Então, a dimensão do trabalho aqui se multiplica por 30. Lá era uma paróquia, aqui são 30 paróquias. É um bispo só, né? Aqui é um bispo só. Lá eu estava envolvido em um município, aqui são 30 municípios, né? Então, na verdade, o papel do bispo junto à sociedade, ele também conta muito. Quer dizer, há um envolvimento direto e indireto em algumas situações. E isso pesa bastante. A responsabilidade nossa acaba sendo bem maior. Então, há esse peso, há essas diferenças. Agora, eu já estou assim me inteirando um pouquinho da realidade, embora muito pouco aqui, mas já estou me sentindo em casa e sei que eu vou poder me integrar com tranquilidade dentro da sociedade erechinense agora, né? E aí, o que eu vejo de semelhança é que o trabalho do bispo é estar junto ao povo. É uma expressão que eu usava há um tempo atrás: dá-me um povo, isso me basta. Quer dizer, onde eu tenho o povo, eu tenho o meu trabalho, seja como padre, seja como bispo. O que importa é fazer o bem ao povo que nos é confiado. Algum ponto específico para o senhor ter sido indicado para vir a Erechim? A gente sabe que em todo o país foram vários novos bispos. Alguma semelhança, alguma realidade específica? Porque o senhor não pôde escolher, o senhor foi escolhido. É aquilo que eu dizia, nós somos escolhidos, foi uma surpresa, no dia 30 de março, em meio à pandemia, eu estava na paróquia, inclusive trabalhando na secretaria sozinho, porque os funcionários tinham sido dispensados. Era proibido ter os funcionários atuando,
E o arcebispo me chega e diz assim, olha, quero conversar contigo em particular. Sentamos e ele disse, o Papa Francisco te escolheu para bispo. E a minha primeira pergunta foi exatamente essa, mas como em meio à pandemia, uma escolha para bispo? E ele me recordou, a igreja não para. A igreja, ela está atuando e ela precisa dar continuidade à sua missão. E o Papa Francisco te escolheu e estou te comunicando. Ele disse, mas justo eu, né, nesse período, o desafio é muito maior. Aliás, estamos vivendo um tempo de desafios nesse sentido. E ele disse, bom, a igreja te chama e você precisa responder. Para mim foi uma surpresa. Uma segunda pergunta que eu fiz foi exatamente essa, mas e para onde eu vou? A gente não sabe, é uma coisa que a gente não tem noção. Aí ele disse, bom, você imagina, né, adivinha, como a gente sabe aqui no Brasil, sabia que no Brasil tinha várias dioceses, e ainda hoje há muitas dioceses vacantes, que faltam bispos, eu comecei a citar algumas que eu conhecia, Guarapuava, que era uma diocese vizinha, depois eu pensei em Goiás, porque lá também eram 3 dioceses sem bispo, tinha um colega que tinha sido nomeado bispo para lá, pensei, talvez vai puxando um pouquinho mais para o norte. Nenhuma das duas realidades, eu disse, bom, se não é para cima, é para baixo, né? E aí eu citei Erechim e foi onde que ele confirmou. Mas isso já estava determinado, né? Não é que ao citar Erechim eu escolhi Erechim. Na verdade, já estava na nomeação do Papa destinado a Erechim. O que leva como consideração para escolher um bispo para uma realidade? O perfil. Quando o Papa escolhe um determinado bispo para uma diocese, é feita toda uma pesquisa anterior e é considerado a realidade social, a realidade da diocese e o perfil daquele que é escolhido. Então, assim, não sei qual foi realmente o perfil que identificaram em mim que condizia com a realidade de Erechim. Porém, a gente está aí para servir. Dom Admilson, baseado nisso, então, feitas as devidas apresentações e colocações, que ações estão previstas neste novo período, digamos assim, de bispado e também primeiro período seu, mas em meio à pandemia? Que desafio, hein? Olha, sem dúvida é o que eu dizia, é um período de desafios para a igreja, para a sociedade como um todo. Nós estamos incentivando, primeiro, os cuidados sanitários que são apresentados, né? A igreja, mais do que nunca, ela se sente muito responsável também pela orientação da sociedade, do nosso povo, em seguir aquilo que as recomendações são apresentadas. Então, as nossas celebrações, a igreja não parou nesse período, a igreja continua com as celebrações virtuais, com as celebrações com restrição de pessoas, tanto é que a minha ordenação aconteceu com menos de 300 pessoas na igreja, a posse aqui com nem 200 pessoas. Se fosse num tempo normal, teríamos aí uma grande multidão de presença. Então a igreja está seguindo essas orientações. Então nós continuamos, inclusive nessa semana, eu estive passando alguma orientação ao nosso clero, de que observasse, estivesse atento às orientações da vigilância sanitária. Então, a igreja está acompanhando também, com cuidado, toda essa situação da pandemia. É um desafio? É. A igreja também está sofrendo com esta realidade. A ausência do povo em nossas comunidades também nos deixa tristes, porque nós caminhamos com o povo, nós queremos estar com o povo. Nós não nos distanciamos do povo, porém, mantemos uma presença virtual, que não é a mesma coisa. Então, nós estamos trabalhando, estamos orientando nesse sentido. Agora, uma das perguntas que fazem, o que o bispo trouxe de novidade ou de programas para implantar aqui, eu digo, na verdade, a primeira coisa a fazer é conhecer. Nenhum bispo chega numa diocese com um programa a ser apresentado. Não há um programa de governo. Não existe um programa de governo para o bispo. Existe sim uma disposição em servir. Então, minha primeira iniciativa é conhecer a realidade. Depois é partilhar a experiência. O que eu trago como contribuição ou como perspectiva para a Diocese de Erechim é partilhar da minha experiência desses 27, quase 28 anos de padre, nas iniciativas que lá tínhamos, que pode colaborar
para o crescimento da sociedade e da igreja local. Não existe um programa, existe sim uma disposição para juntos encontrarmos respostas diante dos anseios, dos desafios também da igreja local. Acho que um dos desafios para todo mundo, lógico, mas a igreja também teve que se reinventar. Sem dúvida. Eu digo isso pela experiência própria. Como padre, nem sempre a gente tem habilidade com as tecnologias. E quando surgiu a necessidade da missa online, eu trabalhava na catedral com outros colegas, nós tivemos que aprender a fazer a transmissão via Facebook, YouTube, cuidar do som, fazer a missa sozinho, sem a participação de equipes de liturgia, de canto, e mergulhar um pouco pelas redes sociais também nesse sentido. Então, a igreja se reinventou, nós tivemos que aprender a mexer com isso, e eu diria, por um lado, essa tecnologia, que foi uma exigência do tempo e está sendo da pandemia, é algo que não vai se abandonar mais. Talvez precisa se dar um direcionamento ao bom uso dessas tecnologias depois da pandemia, mas ela é um instrumento para a evangelização que não se pode mais deixar de lado. Sentimos essa contribuição da pandemia, diríamos assim. Um lado positivo da pandemia é avançamos, nos reinventamos, e aquilo que construímos nesse período, com certeza veio para ficar. O senhor tem sentido, claro que os fiéis também estão se reinventando, mas existem muitos que não abrem mão da presença na igreja, mesmo em pequena quantidade. É que a presença, na verdade, ela é um sentimento humano, aquela ligação que eu tenho afetiva com o outro e com o sagrado. O ambiente da igreja é um ambiente que nos transcende. A minha presença no ambiente religioso, né, no templo, ela me eleva a uma dimensão um pouco mais profunda. Então, assim, uma coisa é eu rezar em casa, outra coisa é eu rezar na igreja. A igreja me cria um ambiente externo que me leva a uma profundidade interior maior. Então, isso também alguns não abrem mão dessa realidade, sentem mais facilidade para isso. A gente sabe que rezar em casa também é importante, não podemos perder, especialmente agora no tempo da pandemia, isso é algo fundamental, mas nunca vamos perder o valor da presença no lugar sagrado. Desculpe a curiosidade, Dom Admir, a igreja está pensando em formar fiéis e saber para que usem certo as ferramentas virtuais, também para assistir uma missa? Olha, também isso, né? Uma das preocupações é o que fazer no pós-pandemia com as redes sociais, porque um exemplo muito clássico que surgiu nesse período agora é que alguns pais dizem assim, a possibilidade de participar na vida da igreja, mas meu filho já disse, pai, mas o Papa já permitiu assistir a missa em casa, então sentado aqui no sofá em casa eu posso assistir a missa que tem o mesmo valor. Então nós vamos ter que reorientar até mesmo o uso das redes sociais para que eles, permanecendo na evangelização como um mecanismo importante para isso, não tire o valor da presença no lugar sagrado, no caso das comunidades. Existem dois aspectos assim que me ocorre nesse momento, é que a presença na missa, existem dois aspectos relevantes. A confissão, primeiramente, e a comunhão. Se eu estou em casa, como fazer? Bom, são duas coisas que não têm, são sacramentos que são sinais, e se são sinais, eles precisam dos elementos próprios, né? Seja da matéria, seja também daquilo que é a fórmula. Então, a gente diz para a realização do sacramento, duas coisas são fundamentais, a matéria e a fórmula. A confissão, a matéria seria a confissão dos seus limites, do seu pecado, e a fórmula é a absolvição que é dada pelo padre. Isso não se faz de forma virtual, tem que ser presencial. Também a própria matéria tem que ser presencial. E a Eucaristia, da mesma forma, né? Temos ali a matéria, né, que é a espécie do pão e do vinho, e temos a oração própria da consagração, que é a presença, que é a fórmula para a presença da Eucaristia, do Cristo na Eucaristia. Então, assim,
a presença física, ela não vai nunca ser substituída na realização dos sacramentos. Então, alguns dizem, mas eu posso me confessar por telefone, eu posso me confessar pelo WhatsApp? Não, exatamente porque existem esses dois aspectos da matéria e forma que tem que ser além presencial. Do risco normal que existe em falar também pelas redes, né? Esse é um fator ainda, embora secundário, mas que também se conta muito, né? Então, a parte sacramental, ele é presencial, tem que estar na igreja, e isso nunca vai ser substituído, né? Dom Admir, antes que a gente encerre o nosso programa, não parece, mas já passaram-se 20 e tantos minutos, o senhor certamente soube como a igreja agiu num período anterior ao nosso, em momentos de pandemia, lá pela Europa, Roma especificamente, Itália, que foi um país bastante atingido. Alguma atitude que eles tomaram que a gente poderia tomar aqui, mesmo na parte religiosa, né, nessas ações, além da orientação em si dos fiéis? Bom, eu creio que a igreja na Europa, ela se preocupou muito com esse isolamento social também. Ela caminhou nesse direcionamento, né? As igrejas foram fechadas, nós tivemos aí uma perda muito grande de padres pelo Covid-19. A igreja, ela tem se manifestado solidária com o povo e o que nós nos preocupamos não é só em vista do período da pandemia. A igreja, ela tem um fator que ela não olha apenas o momento que nós estamos vivendo, mas ela olha o conjunto da vida humana, porque aí nós temos diversos fatores que estão envolvidos. É a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, a dimensão econômica, que é um agravante no pós-pandemia. Então, além dos cuidados sanitários necessários que a igreja orienta, também o despertar para uma consciência solidária, onde as pessoas procurem se ajudar, procurem viver ações que vêm de encontro com as necessidades básicas de uma vida digna das pessoas que, de fato, estão sofrendo, seja pela doença ou seja por outros fatores que envolvem também a caminhada social, né, econômica de cada um. O desemprego é algo que está aí e vai se agravar, a gente consegue perceber e visualizar assim uma realidade um pouco ainda mais séria por vir. Então a igreja tem procurado incentivar, não só a partir de instruções, digamos, de formação, mas de atitudes que levem a uma solidariedade, a uma preocupação com essa dimensão que vai além da fé, além do âmbito religioso. Então, a partir desta realidade, Dom Admir, até que ponto a espiritualidade do ser humano pode contribuir no enfrentamento a esse período conturbado que estamos vivendo? Eu tenho dito assim, Demar, que a gente não pode perder a fé, né? A esperança é algo que nos move. E a esperança é que nós possamos superar esse momento, sabendo que, se olhamos para a história, a sociedade já venceu muitas outras pandemias, outras situações. O que precisa é a consciência de que precisamos um pouco de sacrifício nesse momento, de paciência. Até eu dizia na homilia do final de semana agora, que nos orientava um pouquinho para viver a paciência de Deus e saber separar o trigo do joio no tempo certo e fazer a colheita no tempo certo. Então precisamos ter um pouco de paciência para vencer esse tempo. E depois reconduzir a vida dentro daquilo que são as possibilidades também. Então, a dimensão espiritual, ela nos ajuda à medida que nós nos fortalecemos, sabendo que não estamos sozinhos, que Deus nunca abandona o seu povo, que essa é uma realidade humana que está aí, e que com a força que vem de Deus, com a força da oração, com a esperança que brota do coração humano e a certeza de que também poderemos vencer, a gente continua vivendo o dia a dia. É viver na esperança. E não é uma esperança vazia, não é algo apenas para o futuro, mas a esperança nos move no hoje da história. Hoje eu vivendo bem, ou fazendo aquilo que é possível hoje, e amanhã eu sei que poderá ser melhor. Então é uma esperança concreta, não é uma esperança ilusória. Hoje eu cuido da saúde, hoje eu sigo as orientações sanitárias, eu sei que amanhã eu posso ter saúde, amanhã eu posso ter um dia melhor e assim eu vou construindo a vida. Conversamos então no programa de hoje com Dom Admir Mazzali, que nos deu a
alegria de estar presente aqui conosco, nos deixando um recado bastante importante, especialmente neste momento de pandemia provocado pelo coronavírus. Este termo que a gente não cansa de ouvir e de falar a todo momento, mas que vai passar também. Uma mensagem final, então, nossos telespectadores, Dom Admir. Olha, que todos nós possamos caminhar juntos. Eu venho para somar e eu uso aqui as expressões daquilo que foi a minha posse. Eu vim com disposição para trabalhar, com liberdade para deixar trabalhar e com um incentivo para fazer trabalhar. Então, juntos vamos percorrer um caminho. Que Deus abençoe a todos, nos abençoe e que possamos vencer essa pandemia com uma esperança de um mundo melhor. Um abraço, obrigado pelo convite e que juntos caminhemos com a presença de Deus em nossa vida. Certamente, Dom Admir, o senhor virá outras vezes aqui, esperamos. O senhor vai abrir um espaço na sua agenda para vir conversar conosco novamente. Afinal, a sua presença, não apenas nesse programa, mas dentro do nosso Conselho Universitário, será de extrema relevância para todos nós. Obrigado mais uma vez pela sua presença e obrigado a você de casa que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Acreditamos que o sucesso está nas relações, no conhecimento que agregamos. Vestibular 2020 URI Erechim. Inscrições gratuitas. Agende sua prova ou nota do Enem pelo site uricer.edu.br/vestibular até dia 10 de agosto.